Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos recapitular um pouco do capítulo, do episódio anterior, que olha, eu venho anotando tudo, gente, isso é muito bom para o meu aprendizado, e o meu momento da palavra e o meu devocional com Deus. Nós falamos sobre o pacto de Deus com Noé, que Deus abençoou Noé e seus filhos e pediu para que eles se multiplicassem e frutificassem. Nós falamos da embriaguez de Noé e quando Noé amaldiçoou seu filho, Quem, por ter visto a sua nudez e não o cobriu, foi logo contar para seus outros irmãos, Mas seus irmãos esconderam logo a nudez de seu pai. Falamos da Torre de Babel e sua destruição. Falamos dos descendentes de Sem. E olha, Sem, filho de Noé, tá? Aí falamos também de Terá, que era pai de Abrão, Naor e Harã. E outra história começando ali, o chamado de Abrão. E olha, eu gostei bastante de estar lendo, nessa Bíblia aqui. E tanto que hoje eu vou continuar lendo nessa Bíblia aqui, não esquecendo da minha, tá? Porque essa Bíblia aqui é a Bíblia que eu levo para a igreja, essa daqui é do meu marido e eu acompanho os cultos lendo esta Bíblia aqui, tá? E nós vamos agora para o capítulo 13. Abraão e Ló se separam. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele, sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali do início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Estamos em Gênesis, tá, gente? Esqueci de falar. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra neste tempo. E Abrão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que apartes de mim e tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se tu apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se senta em Joar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão: depois que Ló se apartou dele, ele agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Meu Deus, é muita gente, Muita. Levanta-te, caminha pela terra do seu comprimento e na sua largura, pois a ti
eu a darei. Então Abrão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. Abrão liberta Ló. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Airoque, rei de Alazar, Quendorlaomer, rei de Etão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adamá, e a Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterotecarnaim, e os Zuzins em Ram, e os Emins em Savé Quirataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, também os amorreus que habitavam em Arazon-Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar. E se juntaram à batalha contra eles no vale Sedim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Alassar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali. E os reis restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que havia em Sodoma, e seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Mamre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané, e estes eram confederados de Abrão. E quando Abrão ouviu que seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos à noite, e os feriu, os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. Melquisedeque abençoa Abrão. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer e seus reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Ele deu os dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e não tomarei coisa alguma que é tua,
para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. O pacto de Deus com Abraão. Capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E eu lhe disse: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E eu tomo para ele todos estes, os dividiu ao meio e colocou cada parte na frente da outra. Para as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão: Saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua. E os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a essa nação quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em tua velhice. Mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa param entre aqueles pedaços. No mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: A tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os queneus, e os quenezeus, e os caldoneus, e os heteus, e os fariseus, e os refraíns, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os zebuseus. Capítulo 16. Agar e o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e deu por sua mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu, e vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido,
fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abraão disse a Sarai: eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Sarai atrasou severamente, ela fugiu de uma face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. Ele disse a Agar, serva de Sarai: de onde tu vieste e para onde tu vais? E ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: volta, tua senhora, e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. E ele habitará na presença de todos os teus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor, que com ela estava. Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado Beer-Lahai-Roi. E eis que ele está entre Cádiz e Bered. E Agar gerou um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar gerou Ismael a Abraão. Capítulo 17. O pacto da circuncisão. Isso aqui é bem interessante, né? Vamos lá? E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus de Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e a ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a tua face, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, mas nas tuas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti, e para a tua semente depois de ti. E eu darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã para possessão eterna, e eu serei seu Deus. E Deus disse a Abraão: portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo filho homem das vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro, que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado. E meu pacto estará na vossa carne como um pacto eterno. E o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada do seu povo. Ele quebrou o meu pacto. E Deus disse a Abrão: quanto a Sarai, tua esposa, não chamarás seu nome Sarai,
mas Sara será seu nome. E eu abençoarei e te darei também um filho dela. E abençoarei ela, e será uma mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abrão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: mas será um filho aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade? E Abrão disse a Deus: que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato, te gerará um filho. E tu chamarás seu nome de Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele, como pacto eterno e como sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que eu tenho abençoado, e o farei frutífero, e multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado no próximo ano. E deixou de falar com ele, ascendeu Deus de junto de Abrão. E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todos homens entre os homens de casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era de idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Promessa do nascimento de Isaque. Capítulo 18. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda do calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando eles os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra, e disse: Meu senhor, e agora encontrei favor aos seus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, elevai a vossos pés, e descalçai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso passarei diante, pois para isso vieste o vosso servo. E eles disseram: faze como disse. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: prepara depressa 3 medidas de farinha fina, e amasse e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu para um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite, e o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles, e ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: onde está Sara, tua esposa? E ele disse: eis que está na tenda. E ele disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão, a Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer em meu senhor, sendo também velho? E o Senhor disse a Abrão: porque sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: eu não ri,
pois ela estava com medo. E ele disse: não, mas tu ristes. Sodoma e Gomorra. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma. E Abrão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: eu ocultarei de Abrão as coisas que faço, vendo que Abrão certamente se tornará uma nação grande e poderosa. E todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu conheço que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele. E eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo para o Senhor, possa trazer sobre Abrão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, porque seu pecado é muito grave. Eu descerei agora, verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali, e foram em direção a Sodoma, mas Abrão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com ímpios, e os justos sejam como os ímpios. Isto esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abrão respondeu e disse: eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinza. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? Ele disse: se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: se porventura se acharem 40 ali, ele disse: não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: não se ire, ó Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali, e ele disse: não o farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse: eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 20. Ele disse: não se ire, Senhor, e ainda falarei somente esta vez. Se porventura se encontrarem 10 ali, ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão. E Abraão retornou ao seu lugar. E aqui eu fico até hoje por aqui com vocês. Mais uma vez, porque se deixar eu vou me estendendo, porque é tão gostoso ler a palavra do Senhor, gente. É muito bom. Eu estou aprendendo muito, mas muito lendo, sabe? E lendo para vocês e para mim. Eu vou aprendendo porque eu vou marcando, acabando daqui eu vou marcar, né? O que mais me empolgou nesses capítulos, né? Que eu li aqui. Bom, eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero que vocês comentem, que vocês me falem dos áudios, das músicas, se vocês estão gostando ou não. Porque se eu tirar as músicas, vai aparecer de fundo o som, talvez, do meu ventilador. Como eu sinto muito calor, eu estou num quarto, tá? Que é aqui o meu pequeno estúdio de leitura, né, do meu devocional diário para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. Se você assim se agradar da minha leitura, do som da minha voz, tá? E eu estiver passando algo legal para vocês, se inscrevam também no meu canal. Que Deus abençoe
vocês, sabe? A cada um de vocês que passam por aqui, tiram um tempinho para fazer até o devocional de vocês comigo, porque vocês podem até acompanhar só escutando, tá bom? Eu acho legal isso também. Vão acompanhando porque vocês também vão estar se enchendo, né? Se enchendo um pouco da palavra de Deus só no ouvir, porque a gente aprende no ouvir também, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui, que vocês fiquem com Deus e que vocês sejam agraciados, tá? Com a palavra de Deus. Shalom, shalom, shalom.